Graça e paz, irmãos. Amém. Cheirinho boa, né? Ainda bem que deu para passar na minha rua. Consegui atravessar. Mas, graças a Deus, né? Estamos aqui para cultuarmos a Deus, para louvarmos e agradecermos o nome dEle, né? Porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos estar orando. Senhor Deus, Pai que está nos céus, louvado, exaltado e agradecido seja o teu nome para sempre, Pai. Amém. Graças te damos, ó Deus, por este dia. Ó Deus, obrigada também pela chuva que cai sobre a terra, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos o teu nome. Ó Deus, que tu possa estar abençoando tudo que for feito aqui nesta noite, Pai. Que seja, Deus, para a honra e glória do teu nome. Que seja com aqueles que ainda virão, Senhor, seja abençoando os teus servos. Aqueles que não poderão estar aqui, Deus, que tu possas abençoar cada um onde estiver, Senhor. Se for por enfermidade, que tu possas estar curando, se assim for a tua vontade, Senhor Deus. Se estiver viajando, que tu possas estar protegendo onde estiver, Senhor. Obrigada por tudo, dá-nos a tua proteção sempre. Essas vezes eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pessoas que nós que abram as Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5, vamos ler de 1 a 11. Romanos, capítulo 5, e os versículos de 1 a 11. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Eu vou estar louvando a Deus com a canção Bem Querer. Quando eu estiver cantando, os irmãos poderão estar entregando os dízimos e as ofertas. Tudo que
Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu não ante Jesus e cumprirás a tua vitória. Pois estou pensando de que nada nem na morte nem na vida vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo ante Jesus e cumprirás a tua vitória. Pois estou pensando de que nada, nem na morte, nem na vida vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Como eu te amo, meu Jesus, como estou amor, e por isso eu sou mais feliz. Como estou teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Como estou teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 104. Salmo 104. Esse salmo, eu comecei a fazer a leitura dele, já vou quase assim fazer a ler, e achei todo bonito, todo lindo, né? Fala em glória do Senhor. É um salmo de louvor ao Deus Criador. Então, é uma leitura um pouco longa, mas eu vou dar a leitura de todos os versículos. Salmo 104 diz assim: bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o ligamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros lavaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram, com a voz do teu trovão, bateram a retirada. Elevaram-se os montes e desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de livro que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes levantar fontes do vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e, por entre a margem,
Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Faz crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O rio que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é com ciprestes. Os altos montes são das casas montesas e as rochas do refúgio dos arranazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que eles deixem comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se esconde o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito. Eles são criados e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a fez tremer. Toca as montanhas e elas comeram. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga a minha alma, o Senhor. Aleluia. Amém? Nós vamos estar louvando ao nosso Deus neste momento, né? Esse Deus tão grandioso, que fez todas as coisas, que criou todas as coisas e que está nos amparando a cada dia. Vamos estar se convidando os irmãos do louvor e todos juntos vamos estar exaltando e agradecendo ao nosso Deus através dessas canções. Louvado nosso Deus por tudo que Ele fez e faz por nós, amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus por essa chuva, né? Tão maravilhosa que cai sobre a terra. Que o Senhor possa estar estendendo sua mão sobre nós esta noite. Vamos colocar de pé, vamos adorar ao nosso Deus. Laços e embaraços, que a me vergonhar.
Fica tranquilo, não se desespera.
Deus está providenciando um sorriso daquela noite que você passou aqui. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Você não se limite a demonstrar o teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mas que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar.
E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia nunca banha não me faz seguir. É cansaço, preta fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia nunca banha, um dia nunca banha mais me Glória a Deus. Eu vou pedir ao irmão Dario para estar orando neste momento e agradecer a Deus, por tudo que já foi feito, pela entrega das ofertas e também pela vida do pastor Fábio, na entrega da mensagem. Senhor, nosso Pai eterno, obrigado, meu Deus, pelo que passa nós passamos, Senhor. Obrigado pela manhã que nós estávamos aqui na tua casa aprendendo a tua palavra. Obrigado por estarmos de pé, pela nossa saúde, pela nossa vida, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Obrigado pela chuva que cai sobre a terra, Pai. Obrigado por cada dia que se faz aqui presente. Eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar a vida da irmã dele, Senhor, no trabalho. Visita seu filho, visita a sua filha, visita a sua parentela, Pai. Porque, Senhor, nós entregamos toda a nossa família, Senhor, em tuas mãos, Pai. E tudo que vier a acontecer aqui, Pai, seja unicamente para a glória e para o nome do teu nome, Senhor. Abençoe os nossos cantos, que isso da tua casa. Nós entregamos também o pastor Fábio, ele pega a mensagem, Pai. Ele tem sido tribunal de bênção, Pai. E que possa o Senhor usar ele mais uma vez, Pai, para falar com cada um de nós, com cada visitante, Senhor. Nos dá uma noite de paz, tranquila na tua presença, uma semana abençoada, Senhor. Eu quero te pedir também por cada família representante aqui, Pai, que o Senhor possa visitar a nossa família, Senhor, de toda cegueira espiritual, de todo mal, de toda opressão, de tudo que não vem do Senhor contra a nossa família, nós não aceitamos, Pai. Nós repreendemos todo o mal pelo poder do sangue de Jesus. Nós profetizamos a bênção, a vitória para a nossa família, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós só temos que te agradecer. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém, irmãos? Queridos, uma boa parte dos que estavam de manhã estão agora à noite. Uma boa parte, mas não todos. Lembra que eu falei de manhã? E a resposta foi exatamente a que eu queria ouvir. Eu falei assim: quantos que estão aqui virão à noite? Aí eu falei: vou mudar. Tem alguém aqui que não virá à noite? Aí alguém disse assim: se Deus permitir, estaremos. Deus permitiu que vocês estivessem, que nós estivéssemos. Muitos não estão, alguns não estão, por conta da chuva. A chuva não permitiu vir. Eu creio que já tem muita rua, olha, passou ali, provou, alagada ali. Mas, meus amados, a nossa vida é assim. A palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de quem? Mas a resposta vem do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não podemos acrescentar um corpo da nossa estatura. A Bíblia diz que o homem diz: amanhã farei isso, amanhã farei aquilo. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta é a boca. Nós estamos aqui nesta noite, meus amados, para adorar o Senhor, para ouvir a sua voz, para meditar em sua palavra. E gostaria de falar nessa noite sobre ciclos de vida, sobre os tempos que nós estamos vivendo e sobre o que Deus tem para cada um de nós. Eu te convido a ler a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes,
capítulo 3, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8. Como base, nós vamos meditar inicialmente nesse texto, nessa noite. Diz o texto: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que Deus aplique, complete e revele sua santa palavra aos nossos corações. Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nesta noite estamos em tua casa, em tua presença, em comunhão com os irmãos e, acima de tudo, em comunhão com o Senhor. Pai, a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Muito obrigado porque o Senhor, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor encarnado, fazendo-se carne, morrendo naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, preparando-nos lugar. Muito obrigado porque esse Deus grandioso, poderoso, soberano, está neste lugar, nesta noite. Ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco, e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, desafiados pelo Senhor e pela tua santa palavra. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amados, a nossa vida é feita de ciclos. Parece que foi ontem que Dá estava sentindo dores de parto lá na Anagé, e tocando, fazendo naipes de vozes para o coral da igreja lá em Anagé, gravando o teclado em casa, pegou o baixo, soprando, contralto, e aí ela começou a sentir algo que não tinha sentido antes. Mexer na barriga, chutando, começou a sentir umas dores, e por ela ter que fazer um parto cesáreo, ser submetida, o médico antecipou a data que nas contas daria, e ela antecipou a data que o médico antecipou. Então foi algo muito rápido. A gente gastava 40 minutos até o senhorinho Cairo, a entrada de Conquista, vindo de Anagé para cá. Com 25 minutos nós estávamos no hospital. Então a gente veio rapidão. E ela gemendo, e os minutos que ia passando dentro do carro, a gente percebeu que ia diminuindo o tempo da contração, e eu pensando que eu sou médico, eu sou pastor, não sou médico não. E perto, né? E queridos, hoje nós estamos fazendo Enem, 18 anos, o tempo passa, e às vezes a gente ouve algumas pessoas falar: mas eu tenho saudade quando era criança, eu tenho saudade. Claro que tem muita coisa que a gente lembra de saudade, mas quando o tempo é bem vivido, apesar de a gente sentir saudade em alguns momentos, a gente sente como dever cumprido, porque aproveitamos a infância, aproveitamos a pré-adolescência, a adolescência, e agora estamos aproveitando a juventude, estamos aproveitando todas as partes. Então a vida é feita de ciclos, e o importante é que o Senhor esteja em todos eles. Não é início de emprego, é importante colocar Deus na direção, proposta de emprego, Deus na direção, uma viagem, Deus na direção, um relacionamento, Deus na direção. Tudo que precisamos fazer, Deus tem que estar na direção, porque esse mesmo Deus que inicia o ciclo é o mesmo Deus também que o finaliza. Mas o importante é Deus estar em todos estes ciclos. Então, na palavra do Senhor, aqui no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz que há tempo para tudo.
tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é? Então tem tempos, irmãos, muitas vezes que a gente vive que a gente não entende. Meu Deus, meu pai, não acredito que isso está acontecendo. Quantas vezes nós já perguntamos isso? Não acredito que isso está acontecendo. Tempo de estar até desacreditado do que está acontecendo. Tempo de estar preocupado com o que está acontecendo. Quantos de nós estamos aqui nessa noite, talvez, preocupados com alguma questão? Ansiosos com alguma coisa? E a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos. E não, terminando. Se antes de ser crente, a gente é gente anda ansioso. Lançai sobre vós, sobre mim, a vossa ansiedade, eu tenho cuidado de vós. A gente sabe que Deus tem cuidado de nós. E a gente conhece o que Deus falou para a gente fazer. Mas com as nossas limitações, por mais que a gente lance, às vezes a gente pega de volta em nossa ansiedade. Você falou, o Senhor disse para lançar sobre o Senhor, está aí. Aí a gente fica tão agoniado, a gente vai lá e pega a ansiedade de volta. E desenho, deixa eu carregar um pouco também. Não é assim? As nossas preocupações, os nossos temores. Então, amados, o texto que nós tomamos como base nos ensina que há um tempo determinado por Deus para todo acontecimento em nossas vidas, incluindo nascimento e morte, alegria e tristeza, destruição, construção, também, entre tantas outras coisas. O texto aí enfatiza que não controlamos esses tempos e que devemos confiar na sabedoria divina, aceitando os ciclos da vida, colocando sempre Deus no centro. Então, pensando nos ciclos da vida, 3 pontinhos. Em primeiro lugar, que em cada novo ciclo das nossas vidas, vá conosco o general capaz. Irmãos, é um texto tão conhecido da palavra de Deus. Nós já estudamos aqui, eu creio, mais de uma vez, pelo menos através de mim, outros irmãos já trouxeram esse texto. É texto favorito de outros irmãos, mas nós vamos, de maneira sucinta, usá-lo mais uma vez, relembrá-lo mais uma vez, nesse primeiro ponto. Josué 1. Que texto tremendo. Que texto lindo. Até chegar nesse ponto, nós conhecemos a história. O povo de Deus, em virtude do pecado, da idolatria e de tantas outras coisas, estava aprisionados no Egito. Ficaram lá mais de 400 anos. Muita luta. Josué capítulo 1. Muita luta, muita escravidão, muitos açoites, né? E até que chega determinado momento em que o Senhor levanta Moisés para tirar o povo do Egito. E a Bíblia é tão maravilhosa que Moisés, nós sabemos, com aquela matança dos meninos, dos bebês, porque o povo de Deus estava crescendo demais no Egito, os bebês masculinos foram lançados no rio, mas Joquebede e as parteiras, o texto diz assim, temendo mais a Deus do que ao homem, colocou Moisés naquela cestinha e lançou o rio abaixo. Mas a sua irmã acompanhou onde aquela cesta ia parar. E o Senhor providenciou que aquele menino fosse pego e fosse entregue nas mãos da princesa do Egito. E a princesa ali, até que o menino pudesse desmamar, convidou, põe aspas, a própria mãe de Moisés, Mandel, a própria mãe de Moisés, a estar cuidando daquele menino e está recebendo um salário para isso. Às vezes eu brinco dizendo que foi o primeiro curso da família, recebendo um salário ainda para isso. Mas o lado de Moisés cresce, conhece suas origens, volta para o povo, aceita o seu chamado. A Bíblia diz: recusa ser chamado filho da filha de Faraó, e inicia-se um processo tremendo para libertar aquele povo do Egito. O povo queixou, mas durante todo esse processo, ele sendo fiel a Deus, indo adiante em seu ministério explorador, foi até quando o Senhor permitiu. Aí Moisés ganha então um sucessor. Deus fala a Josué
e anima-o para que ele suceda o ciclo de Moisés que estava encerrado. Então, a partir do verso 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, porém do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Meus amados, em cada nova jornada, nós precisamos continuar sendo sérios. Em cada jornada das nossas vidas, nós precisamos continuar sendo sérios. Nós precisamos continuar nos levantando com fé, conforme o Senhor disse, nos esforçando, tendo bom ânimo, mantendo o foco no Senhor Jesus. Porque alguns que pela manhã tinham convicção de que estariam aqui nessa noite não estão. E talvez nós tenhamos hoje a convicção de que faremos amanhã, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Nós sabemos qual é a nossa ordem das coisas para a segunda-feira. Cada um sabe mais ou menos a hora que acorda, o que é que faz logo depois que acorda, tem os seus procedimentos em casa. Um já acorda tomando um suco verde, o outro acorda não tem o verde, tem um suco amarelo. Aí um já toma remédio em jejum, espera 30 minutos para tomar o café. Cada um já sabe o seu proceder, cada um já sabe depois dessa rotina o que é que vai fazer, para onde é que vai, a hora que tem que sair de casa, para não se atrasar para o trabalho. Mas você tem certeza que vai estar em seu trabalho amanhã? Você tem certeza que vai acordar amanhã? O Senhor diz que nos basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã não existe. Nós tivemos essa semana passada aqui com os irmãos a campanha de oração, foi maravilhosa, a campanha matutina a partir das 6 da manhã, de segunda a sexta. E em um desses dias eu contei aqui para as irmãs, que essa semana passada nós entramos com o dito pedido de DAI, da remoção, que nós já vimos dito para os irmãos desde o início do ano. Então, meus queridos, quando nós viemos para Catiba, conforme a gente já disse para os irmãos, quando nós estávamos para vir, nós colocamos diante de Deus, os irmãos e nós colocamos diante de Deus essa questão: Senhor, se for da tua vontade mesmo, que o Senhor abra as portas e que essa remoção aconteça. E assim aconteceu. E eu disse para os irmãos há pouco tempo, desde o início do ano, eu disse para os irmãos que nós estamos orando, já tínhamos recebido outros convites de outras oportunidades, mas nunca sentimos nada de diferente, nem para orar pelo assunto. Mas dessa vez, simplesmente pela necessidade daquela igreja de Cristo, pela necessidade da obra, sabe? Flávio já conhece lá, Silvana conhece, alguns irmãos já foram, Em 2017 foi um grupo, dessa vez foi outro grupo. A igreja de 2017 para cá mudou, no sentido de o número reduzido, mais ainda. É um trabalho que precisa
mais de suporte, precisa de sangue novo. E em virtude disso, nós sentimos o desejo só de orar. Se os irmãos perguntarem, você tem vontade de ir embora? Não. Nós temos paz de Deus para continuar aqui. Como temos paz do Senhor, para isso o Senhor nos chamar. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a vida é feita de ciclos. Nós sabemos o tempo que eles começam muitas vezes, mas nós não sabemos o tempo que ele é concluído. Então, querido, nós entramos com aquele pedido de transferência de DAI ali, esta semana, e sabemos que se o Senhor aprovar essa ida, vai ser algo dele, totalmente dele, sem interferência humana, porque as pessoas que nós tivemos contato, todas disseram assim: olha, nesse momento é praticamente impossível sair. Muitas escolas em Conquista que eram estaduais se municipalizaram, mas os professores que eram estaduais, no estado, não se municipalizaram. Então tem professores sobrando nas escolas em Conquista, entendendo? Tem professores sobrando. Então, quando há necessidade do professor, a coisa é mais fácil. Quando está sobrando, é praticamente impossível. Então, isso que eu tenho dito para os irmãos aqui, isso nós estamos dizendo para os irmãos lá. Se acontecer isso, é a prova de que realmente é um ciclo encerrado. É indiscutivelmente a vontade do Senhor, porque é somente Ele para fazer isso. Como é que eu vou tirar alguém de um lugar que precisa aqui? Só tem dado de professor de matemática na escola, só. Como é que eu vou tirar a única professora que tem em uma escola e levar para outra cidade que está sobrando professor? Então isso não existe, a conta não fecha, não é? Então, se acontecer, é simplesmente porque Deus está confirmando: chegou a hora de vocês saírem. Irmãos, quando eu confesso para os irmãos, quando nós vemos entrar naqueles pedidos ali, naquele pedido, eu já comecei a imaginar a possibilidade de não estar aqui. E humanamente falando, me dói. Entendeu? Porque eu fico pensando em Moisés. Era príncipe, se tornou príncipe ali, tinha de tudo, fartura, tinha de tudo. Era uma vida cômoda, conhecia todo mundo, ao ponto de, por um chamado do Senhor, ele rejeitar ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, e foi para o meio dos escravos, simplesmente por um chamado. Então eu peço que os irmãos continuem orando. A partir do fim do mês até o máximo dia 12 já teremos uma resposta. É o prazo que o Estado dá para dar essa resposta. Então, no fim do mês até o máximo dia 12 nós teremos essa resposta. E eu peço ao Senhor que, se Ele quiser nos levar daqui, que Ele nos dê energia, que Ele nos dê fidelidade, que Ele nos use tremendamente ali. E se Ele quiser nos manter aqui, que Ele nos renove, que Ele nos faça andar mais juntos ainda, que Ele nos faça estar mais ligados ainda, porque a Bíblia diz que o corpo bem ajustado, quer dizer, as partes bem ajustadas promovem a edificação e o crescimento do corpo do Senhor Jesus. Segundo, que permeie em nossas vidas a cada dia a excelente sabedoria que provém do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 2, Provérbios, capítulo 2, a partir do verso 1. Provérbios 2, a partir do verso 1. Diz o texto: Provérbios 2, a partir do verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras
e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento a sabedoria do teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, como prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. No verso 8, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Olha que coisa linda. Se aceitares, já começa com a condição. Viram eu, se aceitares, se esconderes. Verso 2, se fizeres, inclinares. Verso 3, se clamares, se alçares a tua voz. Verso 4, e buscares, e procurares. Verso 5, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. São condições, irmãos, que nós, como servos do Senhor, nos ciclos que a vida nos proporciona, precisamos estar atentos, precisamos aceitar o querer de Deus para nós. E às vezes tem coisas que nós não compreendemos, tem coisas que nos machucam, tem coisas que nos fazem enfermar, conforme a palavra do Senhor. E eu fiquei pensando no que Moisés passou, eu fiquei pensando no que José passou. Imagina a situação de José, não é? Ser invejado pelos seus irmãos, ser desprezado por eles, chegar a ser odiado por eles, ser lançado em cisterna, ser vendido para a Midianita, ser arrancado de sua família, do amor dos seus pais, ser levado para uma terra distante para ser escravo. Imagina que coisa. E a Bíblia diz: em tudo Deus era com José. Na casa de Potifar, Deus era com José. Na prisão, Deus era com José. Se transformou chefe entre os prisioneiros. Depois se transformou o mais inteligente, ou foi reconhecido como o mais inteligente dali, interpretando os sonhos de Faraó, que ninguém mais conseguiu. Foi colocado como governador do Egito, para no final das contas salvar a vida daqueles que o levaram para lá, daqueles que o desprezaram, daqueles que o jogaram no buraco. Olha, vislumbrando o Messias aí, o versículo de Jesus, desprezado, entregue, morto, para ressuscitar em virtude daqueles que estavam levando para ser crucificado. Em nossas vidas também é assim. Nós precisamos estar prontos, dispostos ao querer de Deus para nós, e às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, e podemos ficar tranquilos. Nós cantamos aí agora, né? Fica tranquilo, Deus está preparando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. Quantas noites já chorou, hein, Maíra? Né? Hoje de manhã estava contando Vitória. E quantos de nós, irmãos, já choramos algumas noites? O salmista diz: molhei o travesseiro na madrugada. Hoje nós já molhamos o travesseiro na madrugada, e hoje nós colhemos as bênçãos. E hoje o Senhor já enxugou nossas lágrimas. E hoje nós podemos cantar vitoriosos no Senhor Jesus Cristo. Porque no choro nós estávamos crendo nele, estávamos esperando nele. Na alegria estávamos sendo gratos, estávamos lembrando dele. E o Senhor nos honrou e nos deu a oportunidade de glorificar, de bendizer o seu nome, de viver para a sua glória. Há poucos dias eu estava aqui indo para a conquista ainda estava aqui, e um pastor me mandou uma mensagem. Eu escrevi aqui o dizer dele para não esquecer. Ele disse assim, era um dia à noite, ele disse: estamos em um culto de oração, e o Senhor nos direcionou a levantarmos um
clamor por teu ministério, por toda a tua família. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vai nessa tua força, pois Deus é contigo. Irmãos, às vezes falta isso em nossas vidas, nós trocarmos mensagens assim. Já pensou? Naquele momento que a gente está para baixo, naquele momento que a gente está, não é? Sem esperança de alguma coisa, naquele momento que a gente está, o irmão vai mandar mensagem assim para outro. Quantas mensagens talvez você já recebeu, você já enviou, que abençoou sua vida, que lhe trouxe um renovo, que lhe trouxe um ânimo, né? Se você está sabendo de algum irmão que está passando por um período difícil, por um período de luta, por um período de tristeza, mande uma mensagenzinha para ele, no coração de Deus, através do seu coração para o coração dele. Meu irmão, creia, vai passar. O Senhor diz que não tem tempestade que dure para sempre, né? A palavra de Deus diz isso. Então, vai passar. Dê uma palavra de ânimo, irmãos, porque nós nos fortalecemos no Senhor. Isso é maravilhoso. Confiamos no Senhor, buscamos ao Senhor. Devemos buscar força, sabedoria, coragem, justiça, retidão. Vamos lembrar sempre, a obra é do Senhor. Então todas as coisas não são e nem podem ser como eu ou como qualquer um dos irmãos quer. As coisas têm que ser do jeito que Deus quer, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos terminando em Romanos 11, o último verso da noite, Romanos 11, 36. Romanos 11, versículo número 36. Vamos terminar um pouquinho mais cedo, vai dar uma passadinha coral para mim ainda, né? Romanos 11, 36. Diz o texto: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quantas vozes temos ouvido nesses dias? Que possamos ouvir a voz do Senhor, que outras vozes não sejam ouvidas. Logo, logo o coral vai estar cantando esse aí, o hino da irmã Neide. Nós já vamos esquentar. Quem quiser cantar juntos, tua voz, Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas, as águas agitadas, a alma inquieta que não consegue descansar. Vem surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela toma a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Peça ao Senhor: eu preciso parar todas as vozes, venhos à rua. Silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu mereço. Voz de livramento, o reino do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é luz.
hoje chamar, dizendo que aqui, Senhor, fala que o teu servo hoje, com brasas vivas no altar, Senhor, quero estar pronto, quero ouvir a tua voz, eu não ouço outra voz, senão a voz do Espírito Santo, do Senhor, em minha vida. Toca-me com brasas do altar, fala Deus, se alegra em qualquer lugar, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Quando nós estamos com o Senhor, nós somos minoria nesse mundo. Mas conosco vai o braço forte do Senhor. Irmãos, podem ficar em paz. Nós não estamos aqui há 15 dias, são 15 anos. E nós criamos um laço, irmãos, que nem o tempo vai apagar. Se nós sairmos daqui, irmãos, vocês podem ficar em paz, porque nós vamos continuar dando assistência aos irmãos, até os irmãos, com a direção de Deus, se identificarem com alguém e falar, pastor, é esse então, para continuar. Então nós vamos ficar aqui com os irmãos interino, como esse trabalho que a gente está fazendo lá. Então mudaria para lá, ficaria aqui, com a mesma assistência que nós estamos dando lá, contactando pessoas, recebendo pessoas, deixando os irmãos à vontade para analisarem nomes e tal. E quando chegar o momento, os irmãos falarem, é esse. Então a gente entende que o ciclo fechou. E aí vamos estar fazendo isso. Mas, se o Senhor falar, é para continuar, então é esse trabalho a fazer lá. E buscar algumas pessoas para deixar a igreja lá parada, porque a igreja não é minha, a igreja não é dos irmãos, de quem é a igreja? De Deus. Se foi dito hoje pela manhã, e a gente fala isso sempre: se eu cantar, Deus é glorificado, se eu não cantar, Deus é glorificado, porque se eu não fizer, outro vai fazer, não é, irmãos? E a obra não para, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Portanto, nós estarmos dando as mãos para abençoar a obra e suprir a obra do Senhor aqui, ali, além, até Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Não deixe de ouvir. Vamos orar, encerrando o culto. Deus poderoso, te louvamos, Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, tua graça, tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o teu poder, que o teu amor e que a tua misericórdia seja sobre nós hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vai fazer o pós-lúdio? Ou já quer o pós-lúdio? Grupo de louvor.